Vamos refletir sobre esse tema? Prepare-se para o impossível. Êxodo 14:4. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Prestou bem atenção no texto de Êxodo 14:4? Abra sua Bíblia e lê com atenção. O texto diz: E eu, Deus, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Deus está sendo claro que ele vai endurecer o coração de Faraó para ele perseguir o povo de Israel. Para você melhor entender, vou te explicar o contexto desse versículo. Moisés tinha acabado de libertar o povo de Israel da escravidão e estava conduzindo seu povo para uma vida de liberdade. Mas Deus endurece o coração de Faraó para ele desistir da ideia de deixar o povo ir sem maiores problemas. Esse endurecimento leva o Faraó a juntar o seu exército e sair em perseguição ao povo de Israel, deixando assim Moisés e o seu povo encurralados. De um lado, o Mar Vermelho, do outro lado, o exército do Egito. E quem foi responsável por endurecer o coração de Faraó a ponto dele tomar essa decisão? O próprio Deus. Mas por que Deus fez isso? Ele mesmo responde no versículo de Êxodo 14:4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó. Deus fez isso para ele ser glorificado. Pense junto comigo. Quando você se lembra da história de Moisés e a sua espetacular libertação do povo da escravidão do Egito, qual é a primeira coisa que você se lembra que vem à sua mente? Com certeza, a abertura do Mar Vermelho. Essa história já virou filme, desenho animado e até novela aqui no Brasil. E toda vez que a história é contada, o mar se abrindo é sempre o auge, o ponto maior. Quem não se lembra da novela da Record sobre os 10 mandamentos, como se criou uma expectativa com o capítulo que o Mar Vermelho iria se abrir? Mas isso só aconteceu porque Deus endureceu o coração de Faraó. E isso só aconteceu porque com o coração endurecido, Faraó foi perseguir o povo de Israel. A história da libertação do povo de Deus do Egito já era uma história espetacular. A sarça que ardia e não se consumia, o cajado que virou cobra, as 10 pragas. Mas o mar se abrindo, o mar se abrindo. Fez uma história que já era espetacular em algo que ultrapassava a imaginação humana. A história se tornou extraordinária, a ponto de até hoje chamar a nossa atenção e dar ibope. Deus sempre quer preparar uma vitória extraordinária para nossas vidas, para que a sua glória seja revelada, para não deixar dúvidas que esta vitória não seria possível sem a intervenção divina. Às vezes, você não está entendendo o porquê de algumas lutas do qual você está passando. Acredito que Moisés também não entendeu no momento porque Deus estava endurecendo o coração de Faraó. Mas você precisa entender uma coisa. Deus sempre quer nos preparar para algo impossível. Sim, aceite este desafio, mas não por você, mas para a glória dele, a glória de Deus. Esta é mais uma reflexão para a vida, pois a fé vem pelo ouvir, mas a transformação pelo agir. Deus te abençoe.